Vaidade ou fraternidade? É esse o estudo que a gente se propõe no dia de hoje, baseado sempre em Jesus, mais especificamente na explicação que ele mesmo dá sobre a parábola do semeador, onde ele analisa as diferentes atitudes humanas perante a luz, perante a fraternidade, perante o convite de amor que nós recebemos a cada momento de todos os dias. Aqui ele diz assim: mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto. E um produz 100, outros 60 e outros 30. Lá em Mateus 13, versículo 23. Muito curioso que aqui, como na parábola dos talentos, Jesus nos indica que mesmo aqueles que atendem ao convite do amor, mesmo aqueles que ascendem espiritualmente, que trabalham na seara de Deus, apresentam diferença na sua produção. A diferença ela é inerente ao ser humano e ela é um grande desafio para a humanidade. Por quê? Porque nós temos feito da diferença sistemas de humilhação, de dominação, de violência. Porque a gente pega um aspecto, uma diferença na qual nós nos mostramos mais fortes e impomos essa força aos outros. Então, o que temos que fazer com a diferença, já que ela é um fato da vida? É claro, tudo no universo de Deus é amor, como revelou o cristianismo, como revelou Jesus diretamente e através das cartas dos discípulos. Numa delas, João diz: Deus é amor. Então, a gente pode ver nessa diferença que a vida nos propõe, nos coloca, um convite à cooperação. Porque, afinal de contas, se um prédio precisa de 30 homens para ser erguido e nós dispusermos a essa construção 30 pedreiros, 30 azulejistas, 30 engenheiros, 30 arquitetos, ele não se erguerá. Só se constrói um prédio, uma ponte, com a cooperação entre os diferentes. Só se produz uma criança com a cooperação entre os diferentes. Só se produz a arte pela inspiração, a mediunidade. O que é cooperação entre os diferentes, a inspiração, a intuição. É fundamental que nós entendamos que a diferença, peguemos a mesma diferença que até agora nos tem servido a guerra entre as nações, a disputa entre as classes, a guerra dos sexos, as disputas comerciais, a luta de classes, a perseguição entre as etnias e as religiões, e façamos disso um estímulo uns aos outros, porque comparar-se é fundamental para nos avaliarmos, para ver se estamos andando. Mas além de saber se estamos nos movendo, precisamos nos questionar para onde. Que a gente não apresse a comparação, porque a observação paciente, a comparação paciente, logo depois do aspecto em que nós nos mostramos melhores, perceberá o outro aspecto, os muitos outros aspectos em que nós temos que aprender com os outros. E assim nos estimularemos
à cooperação, à ajuda mútua, ao mutualismo, base da fraternidade, base para o amor. Viva a diferença, mas vivamos em fraternidade. Assim seja, meus amigos, e até a próxima.